Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma imersão na vida e obra de Viktor Frankl. Hoje nós vamos apresentar um livro bem interessante de Viktor Frankl, que vai nos trazer muito conteúdo, abrangendo a totalidade da logoterapia. O nome do livro é Viktor Frankl, Psicoterapia e o Sentido da Vida, da editora Quadrante. Esse livro é interessantíssimo. Aqui você já tem uma introdução incrível da logoterapia. Vamos dizer um pouquinho do autor, Viktor Frankl, é professor de Neurologia e de Psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de Viena. Dirigia o Departamento de Neurologia da Policlínica da mesma cidade. É conhecido como um conferencista e professor de mais de 120 universidades do mundo inteiro. É conhecido na Austrália, Ásia, África do Sul, Europa e nas 3 Américas, mas foi sobretudo nos meios científicos dos Estados Unidos que Frankl atingiu a celebridade. Apesar de suas teses contrariando frontalmente as correntes psicanalíticas, foi professor da University de San Diego, Califórnia, onde também lecionou Carl Rogers, Charlotte Butler. Entre os livros que publicou destacam O Deus Inconsciente, A Imagem do Homem em Psicoterapia, Teoria e Terapia das Neuroses, Psicoterapia e o Sentido da Vida, Psicoterapia na Prática, Fundamentos Antropológicos da Psicoterapia e Um Psicólogo no Campo de Concentração, entre outros. Esse último, que é o Em Busca de Sentido, com caráter autobiográfico, retratando o período da sua vida que teve a perseguição dos nazistas e teve a sua carreira universitária truncada e viveu a experiência trágica dos campos de concentração. Theresienstadt, Auschwitz, Kaufering e Turkay. Os últimos eram dependências de Dachau. Aos 40 anos, dia depois de ter sido libertado pelos americanos, chegando em Viena, veio a saber da morte do pai, da mãe, do irmão e da esposa, que se casaram ali durante a guerra. Foi então que, tangido pelo sofrimento e pela dor, ele dita, em 9 dias, o livro a que estamos nos referindo, em prantos e com a voz embargada pela emoção, que é o Em Busca de Sentido. Bom, Frankl entrou para a história da psiquiatria e permanecerá como médico da doença do século XX, como defensor audaz e corajoso da liberdade humana contra todo e qualquer determinismo científico naturalista. Cego. E como o incomparável fenomenólogo do amor, como aquele que, cheio de otimismo e de esperança, desvenda o homem uma abertura para a transcendência e que compreende a existência humana como uma missão. Vou falar da obra em si, A temática gira em torno da questão da busca de sentido, que o autor Viktor Frankl, ao desenvolver de maneira magistral, propõe a superação do psicologismo na abordagem psicoterápica do paciente e a instauração da logoterapia como forma de abordagem que leva à conscientização do espiritual. Discute também o problema do vazio essencial como uma espécie de síndrome da qual é acometido o homem contemporâneo, condicionado por uma sociedade mecanicista, massificante, que, associada a outros componentes de circunstâncias que cercam o indivíduo, produz como efeitos o conformismo, o totalitarismo e o neuroticismo, a neurose neurogênica. Realça a necessidade de cultivar a liberdade, o caráter e o senso de responsabilidade, com fatores integrantes ali de saúde psíquica, defendendo a tese de que nas exigências do dever e dos valores existe um fator terapêutico que não pode ser prescindido quando se trata da busca do sentido da vida. Aspectos mais importantes: a existência humana no seu caráter de missão, que por sua vez tem o duplo caráter. A missão não muda apenas do homem para homem, em consonância com o caráter único de cada pessoa, muda também de hora para hora, em decorrência do caráter irrepetível de cada situação. Se quiser ajudar um paciente a atingir uma plenitude maior de vida, cumpre tirá-lo da sua condição de paciente e transportá-lo a de agente, para o que cumpre orientá-lo no sentido de que a sua primeira e mais imediata missão
é descobrir a própria missão, é avançar resolutamente ao encontro do sentido da vida, no que ele tem de único e irrepetível. Frank também coloca aqui, são investigando, interpretando as possibilidades e os equívocos e deficiências da psicologia profunda, e aí ele se refere a Freud, criou a logoterapia, que representa uma crítica à postura freudiana, sendo a principal psicoterapeuta europeu a estudar a psicopatologia e a sociedade à luz da abordagem fenomenológica, baseando a sua terapêutica na análise existencial. A nova perspectiva pela qual Frankl visualiza o paciente, o doente, não pretende simplesmente liberá-lo de tabus introjetados. O objetivo ali é ajudar a descobrir um para quê, qual a sua missão, um sentido para a sua liberdade, ver a sua psíquica por um ângulo diferente dos terapeutas da orientação psicologista, reduzindo as suas justas proporções e condicionamentos biológicos, sociológicos do caráter e do senso de responsabilidade como elementos da saúde psíquica, assim do pansexualismo freudiano, salientando que o prazer, assim como o poder, não preenche o vazio existencial do indivíduo. A logoterapia orienta o seu discurso no sentido de descortinar isso, né? É fazer com que o leitor entenda a necessidade do papel do espírito e da captação dos valores e objetivos, e na abertura para a transcendência, sem qualquer proposta voltada para o equilíbrio psíquico, não passa de história de ficção. Então, ele traz aí a necessidade, ele mostra a caixa fechada que é a psicanálise, né, no seu mundo, e mostra ali a necessidade da logoterapia, da visão da logoterapia. Algo mais conceitual, né, dentro do que aparece mais nesse estudo do livro, é a liberdade. Ele vem, a obra de Viktor Frankl, a logoterapia em si, né, ela tem esse pilar da liberdade e a responsabilidade da liberdade, né. Aí, liberdade, ser livre não significa estar flutuando no espaço sem ar, destituído de qualquer vínculo. Ao contrário, o homem é livre porque se acha envolvido por uma série de vínculos, que são pontos de arranque para a sua liberdade. A liberdade pressupõe vínculos e refere-se a vínculos, sem que tal referência signifique submissão de qualquer natureza. E é isso que as pessoas precisam entender hoje em dia. Todo mundo quer liberdade, mas a liberdade não existe sem a responsabilidade. E aí vamos definir responsabilidade. O existir humano é ser responsável, porque é ser livre. Responsabilidade perante um sentido, um objetivo, a vida. E aí vem o sentido da vida, que é uma resposta do homem à vida e não a uma interrogação à vida. Por quê? Não é o homem que faz a pergunta à vida, mas é a vida que faz perguntas ao homem. O que o homem tem que fazer não é interrogar, mas ser interrogado pela vida. E a vida responder. Então, aí aparece, né, ele se aprofunda dentro do vácuo, ou vazio existencial. O que é o vazio, o vácuo existencial? O que é isso? É o sentimento de ausência de sentido na vida. O sentimento da falta, né, o sentimento de falta de uma missão vital especial, ou seja, de uma atitude através da qual se possa prestar um contributo único e insubstituível. É a sua presença no mundo, a sua ação no mundo, o que você faz pela vida, são as obras que você realiza. E aí ele entra na neurose nogênica, que se diferencia da natureza psicogênica e que se caracteriza pelo desespero frente à falta de sentido da própria vida. Decorre da frustração existencial. A consulta médica transformou-se num posto de escuta, diz Frankl, para todos os desesperados da vida, para todos os que duvidam do sentido da vida. E se aprofunda nisso. E aí nós começamos a ter essa compreensão do que é o vazio existencial e o porquê do vazio existencial. E o que fazer para sair do vazio existencial. Como encontrar um sentido. A sua preocupação central é que se encontram dominados
pela sensação de vazio existencial e pelo desespero da falta de um sentido para a sua vida. Essa é a doença que acomete o mundo hoje, toda a sociedade. Depois outro ponto que traz ali bem forte, a logoterapia se define como uma psicoterapia orientada pelo espírito, que propiciará ao homem envolvido nisso, nesse processo, em crises espirituais, um apoio espiritual, não encontrado nas psicoterapias psicologistas. E nunca confundir isso, e ele deixa bem claro em toda a sua obra, né, com religião, que não tem nada a ver. Aqui se fala da ciência noética, do espírito, da essência humana. Se a gente não frisa, as pessoas remetem a isso, e não é. Aqui é ciência, teoria da psicologia. O quinto ponto é somente a experiência interna, isenta de preconceitos teóricos, olha só, poderá levar-nos à autocompreensão do nosso ser homem, enquanto ser responsável. O sentido da vida não pode ser inculcado pelo psicoterapeuta e nem inventado pelo paciente. Ele tem que ser descoberto pelo paciente, na sua vida, na sua vivência, no seu dia a dia. O sentido da vida é descoberto ou encontrado à medida que o homem responde à vida, tornando-se responsável. E é por isso que hoje nos acomete esse mal do século, né? Porque ninguém mais quer ser responsável por nada, todo mundo quer só prazer, né? Acha que a vida é só felicidade, e não é. O sofrimento faz parte, ele diz aqui. O destino de cada homem é irrepetível. O que torna cada homem insubstituível em decorrência da liberdade só pode ser compreendida como um livre comportar-se à frente do destino. O sofrimento não é uma maldição, é antes um componente necessário do processo evolutivo consciente, porque cria no homem uma tensão fecunda que o leva a autossuperar-se. E aí a gente pode falar o quê? Essa tensão que nos faz acordar de manhã, que nos faz querer superar os nossos limites, né? Aquilo que nos prende. A logoterapia propõe, em última instância, que seja incluída uma relação psicoterápica não apenas na dimensão existencial, mas também na dimensão imediatamente superior, e em que o ser humano se transcende em ordem de um sentido, em que a existência se confronta com o logos, o sentido da vida. E o que eu posso dizer para vocês é que essa obra ela é simplesmente incrível. E eu queria acabar esse vídeo lendo para vocês o que está escrito aqui atrás do livro, no verso dele, que é bem importante para a gente ter ideia da importância desse livro. Este livro expõe as bases da logoterapia, as considerações profundas que encerra a sua originalidade e até o estilo ameno, ágil e comovente do autor, que toca as fibras mais finas da poesia e da dialética, sem perder o rigor científico. Torna-no imprescindível não apenas para a psiquiatria, mas para todos os médicos, pastores de almas, educadores e estudantes de psicologia. Carl Roger classificou-o como uma das mais importantes contribuições à psicologia publicadas nos últimos 50 anos. E quem quer emergir na vida e obra de Viktor Frankl tem que ter esse livro e tem que ler, reler e estudar esse livro. Desejo a todos uma ótima semana e que possamos encontrar sentido a cada momento. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo.